Bom, pessoal, então, bem-vindos a mais uma aula de estatística. Hoje é o nosso quarto encontro, dia 28 de janeiro de 2022. O slide está como estatística aplicada à geografia, mas é o curso de ciências ambientais, essa parte. A maior parte do curso, os tópicos da disciplina é o mesmo para as duas disciplinas, elas são bem parecidas. Então, eu uso os mesmos slides de aula, certo? Aula passada, eu fiz uma revisãozinha com vocês sobre a definição de estatística. Falei ali sobre a matemática básica. Fiz com vocês uma revisãozinha das coisas mais básicas da matemática, que é trabalhar a ordem das operações, frações, regra de 3, porcentagem, arredondamento e potência e raízes. Eu só falei para vocês um pouquinho e falei do módulo também. Hoje a gente começa a parte de amostragem de verdade. E aí, falando nisso, eu tenho que pedir desculpas para vocês. Eu corrigi a lista de vocês achando que vocês já tinham visto essa aula. Então, se tiver algum comentário maluco assim que vocês não entenderam na lista de vocês, pergunta para a professora, porque talvez ela tenha achado que vocês já tenham visto a aula e não tinham visto ainda, tá? Então, só para vocês ficarem cientes. Deixa só eu... tá aqui, pronto. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho das técnicas de amostragem. Vou falar um pouquinho das definições de variável, população. Vou falar das amostras, né? Uma definição um pouco mais teórica, digamos assim. E vou falar também das 3 técnicas principais de amostragem que a gente usa aí para fazer ciência, que é a simples aleatória, a proporcional estratificada e a sistemática. Então, mas uma coisa de cada vez. Jo, eu acho que foi exatamente na sua que eu coloquei um comentário sem pé nem cabeça. Peço desculpas aí para vocês. Então, pessoal, começando desde sempre desse slidezinho que eu falei que vocês vão ver todas as aulas até o final do curso. Temos aqui um resumo do que é estatística. Então, quando a gente está fazendo um trabalho, uma pesquisa, a gente quer fazer afirmações sobre uma população. A população, ela pode ser de pessoas, ela pode ser de outros elementos, então não necessariamente precisa ser pessoas, qualquer conjunto de dados, ou qualquer conjunto de coisas, ou qualquer conjunto de pessoas pode ser uma população. E o que eu consigo, né? Muitas vezes eu vou ter limites ali para trabalhar com a população, que se eu quiser fazer um estudo, eu vou ter limite de material disponível, de tempo disponível, de capacidade de processo do meu computador. Vai ter várias coisas ali de dinheiro, talvez, né? De recursos de laboratório, de instrumentos de medida. Tem várias coisas que limitam o que eu consigo fazer. Se eu pudesse medir a população toda, seria uma alegria. Como eu não posso medir a população toda, eu pego uma parte que é representativa, então é a amostra, e eu começo a estudar essa amostra e fazer afirmações dela, a partir dela, sobre a população toda, certo? Sempre vai ter um errinho entre as afirmações que eu faço, quando eu faço uma generalização a partir da amostra. Sempre tem um errinho, e esse erro a gente vai ver nas aulas mais para frente. Então, estamos na parte aqui da coleta dos dados. A gente ainda está na parte de organizar os dados, entender o que eles são e fazer a parte de coleta de dados. E vamos dar uma olhadinha aqui no que
acontece? Antes de eu entrar na parte de definições, tem uma coisa importantíssima que eu preciso falar para vocês. Pessoal, valor não quer dizer necessariamente número, tá? Eu sei que a maioria de vocês imagina assim, valor tá ligado à quantidade, tá ligado a número, mas pelo menos dentro de informática, valor ela não necessariamente quer dizer um número. Ela é uma característica que pode ser medida, certo? Então, a gente vai ver na parte de variável. Daqui para frente, né, a partir do final da aula 4 para frente, a gente vai trabalhar com valores numéricos, mas a gente também pode ter valores que não são numéricos, tá? Então, vamos para as definições. O que é uma variável, o que é a população, o que é a amostra, extratos e amostragem. Vamos ver o que essas coisas fazem. Então, gente, quando a gente tem um problema que quer estudar, significa que tem alguma coisa acontecendo que você não entende. Essa coisa que está acontecendo, ela é um evento ou a gente fala um fenômeno. Então, é o que gostaríamos de medir. Então, o exemplo que eu dou para vocês é a contaminação por chumbo em um bairro. As pessoas estão sendo contaminadas e eu quero medir a contaminação delas. Então, o problema é a contaminação por chumbo. O que a gente vai medir? Então, o nível de chumbo no sangue das pessoas que moram ou trabalham no bairro. Quais são os resultados possíveis? Você pode ter um resultado, logicamente, você vai medir um valor numérico e a partir de um certo valor vai ser contaminado e não contaminado. Então, gente, a nossa variável, no caso, ela está relacionada diretamente com o fenômeno. Fenômeno, contaminação por chumbo. A variável é o que eu sou capaz de medir. Então, a contaminação por chumbo e os resultados possíveis da variável são mais do que um, que é contaminado e não contaminado. Então, assim, se a gente for de verdade fazer um estudo sobre a contaminação por chumbo em um bairro, eu vou fazer tudo isso, depois eu vou contar quantas pessoas foram contaminadas e quantos não foram, e eu vou fazer uma estatística em cima disso. Então, o fenômeno que nós estamos estudando é a variável. Então, a variável, gente, ela é o x da questão, tá? Então, em matemática, a variável em geral que a gente quer descobrir, a gente usa a letra x para representar ela. O fenômeno que a gente quer estudar pode ser medido. As variáveis, elas têm diferentes valores. Então, esses valores podem ser numéricos, ou podem ser modalidades, ou podem ser características, ou podem ser descrições. Então, no exemplo, a minha variável é a contaminação, e os valores que ela pode assumir é contaminado e não contaminado. Então, olhando para essas características de uma variável, ela pode ser qualitativa. Então, eu tenho atributos, são características, qualidades ou respostas subjetivas, descritivas. Você está usando palavras para medir alguma coisa, tá? Então, se você está fazendo uma descrição ali usando palavras,
é uma variável qualitativa. Se você utiliza valores numéricos, aí você está fazendo uma variável quantitativa, de quantidade, certo? Então, as variáveis podem ser discretas, elas podem assumir alguns valores no conjunto, elas vão ser sempre puladinhas. Então, vocês podem pensar assim, quantidade de alunos numa sala. Ela vai de números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 40, 100, 150. E ela vai sempre de 1 em 1. A idade, quando a gente mede em anos. Qual a sua idade? Eu tenho 36 anos. Então, vai ali de 1 em 1. A gente não fica falando, eu tenho, sei lá, 15 anos, 2 meses e 17 dias, né? Não. Vai pulando de ano em ano. Então, uma variável contínua, quando ela é numérica, vocês podem pensar, é uma variável que pode assumir qualquer valor dentro do intervalo. Se eu estou medindo a altura das pessoas, vai ter gente que vai medir 1,52 m, 1,53 m. Vai ter gente que vai ter uma altura ali entre os 52 e os 53 que você vai arredondar. Vai ter gente que vai medir 1,89 m. Então, não é assim, tem pessoas de 1 metro, tem pessoas de 2 metros. A gente vai ali nos números quebrados. Então, de verdade, existe bastante discussão entre o que é de verdade uma variável contínua e uma discreta. É para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, tá? A definição é um pouco mais complicada do que isso. E o que é importante? Vocês saberem que existem variáveis qualitativas e quantitativas, e que aí o valor das variáveis qualitativas, elas não precisam ser numéricas, elas podem ser descrições com palavras, ou quantitativas, aí sim elas são numéricas. E se a gente estiver trabalhando com variáveis quantitativas, valores numéricos, o conjunto de todos os resultados medidos da variável vai ser expresso por x maiúsculo e, em geral, cada resultado individual é expresso por um x minúsculo. Isso é sendo assim, nossa, super preciosismo em matemática para escrever as coisas direitinho, né? Esse daqui também é uma coisa para vocês saberem, porque tem livros de estatística que eles são muito rigorosos matematicamente falando, certo? Então, definimos o que é a variável. A variável está relacionada com o fenômeno e a variável ela tem diferentes valores que variam. A população ela é um conjunto de elementos que podem ser pessoas ou não, e esses elementos têm ao menos uma característica em comum. Essa característica em comum ela não varia para a população inteira. Isso é o que define a população. Então, elas têm uma característica que é igual para todo mundo e tem uma característica que é diferente, pode ser qualquer valor para as pessoas, e essa é a variável. Essa que eu não sei dizer de pessoa para pessoa é a variável. Então, no exemplo da contaminação por chumbo, a minha população ela vai ser de pessoas. Então, são pessoas que moram e trabalham, moradores e trabalhadores ali. E a característica em comum delas é que elas moram ou trabalham em um determinado bairro. Isso elas têm em comum, né? O bairro delas sofreu ali um evento de contaminação e é isso que elas têm em comum, elas estão em risco, né? Então, moram em determinado bairro. Qual que é a característica que eu vou estudar nesse caso? A contaminação. Então, a minha variável é a contaminação
E os valores possíveis da variável é contaminado e não contaminado. Então, eu vou pegar o laudo ali das pessoas e vou olhar, elas estão contaminadas ou não estão contaminadas? Certo? Alguma dúvida? Tá, deixa só eu puxar essa janelinha para cá. Ok. Tá tranquilo até agora. Beleza. Certo. Deixa eu pensar em um outro exemplo para vocês. Quero medir a quantidade de chuvas que cai durante o mês de janeiro na cidade de Goiânia. Então, no caso, eu vou colocar medidores em pontos estratégicos da cidade, pluviômetros, né? Vou colocar eles em vários pontos da cidade. Eu tenho um limite de quantos pluviômetros eu consigo colocar. E então, a minha população, ela é toda a água que cai das chuvas durante janeiro em Goiânia, né? O que eu estou medindo? A quantidade de chuvas. Essa é a minha variável, a quantidade de chuvas. Os valores que ela podem ter vão ser valores numéricos. Eu vou medir ela em milímetros, como é que chama lá? Acho que é milímetros de chuva mesmo. E os A resultados... medida é milímetros, a senhora quer falar milímetros cúbicos? Isso, milímetros cúbicos, era. Milímetros cúbicos de chuva. Isso. Bom, no final, os resultados possíveis vão de 0 milímetros até o quanto que caiu lá, né? Pode ser um número... não tem limite para cima, digamos assim, mas a gente sabe que existe um intervalo que ela vai estar, né? Você não vai ter ali 1000 vezes o que costuma cair. A gente já tem um valor mais ou menos que a gente imagina que pode ser a chuva. Deixa eu tentar dar outro exemplo para vocês. Então, se eu estou fazendo aquele estudo com jogadores não, com pessoas que são fãs de futebol, quero estudar o consumo deles, o hábito de consumo. Mais especificamente, o quanto eles gastam de dinheiro por mês em produtos relacionados a futebol. Então, a minha população ela é de fãs de futebol. A característica em comum que eles têm é justamente, né, o que define essa população. Eles gostarem muito de futebol. A característica que vai ser estudada é o quanto eles gastam em coisas relacionadas a futebol por mês. E a variável vai ser um valor em reais, que pode ser aí de R$0 até o quanto dinheiro eles tiverem, até o que eles não tiverem. Então, a característica em comum é o que eu sei, todos eles gostam de futebol. O que varia, o que eu estou medindo, o que eu não sei dizer só de olhar para a pessoa, é o quanto ela gasta em compras relacionadas a futebol por mês. É isso que eu vou medir, certo? Então, essa é a parte mais importante e fundamental da aula. A gente ainda vai ver as técnicas de amostragem, obviamente, mas é importante vocês entenderem o que está acontecendo ali com a população e o que está acontecendo com a variável. Então, tenho limitações ali, não consigo medir toda a água que cai do céu, não consigo convidar e convencer todas as pessoas a fazerem o estudo de contaminação, não consigo encontrar todos os fãs de futebol, alguns não vão querer participar da pesquisa.
Tenho limite de quantas amostras eu consigo coletar, de processamento de dados, de tempo. Então, assim, eu queria poder entrevistar ali 200 pessoas fãs de futebol, mas o questionário que eu preciso fazer, ele demora muito para que eu consiga analisar ele estatisticamente. Então, dentro do tempo que eu tenho, eu só vou conseguir entrevistar 30 pessoas. Acontece, gente. Então, a nossa amostra, ela é limitada pelo que a gente tem à disposição. Então, lembrando vocês que a amostra é uma parte representativa da população. Quando a gente está fazendo um trabalho científico, a nossa amostra ela é escolhida criteriosamente. Isso significa que a gente vai separar direitinho os elementos da amostra, mas a gente não escolhe cada elemento individualmente. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é definir se um elemento pertence ou não à população. Então, voltando lá no exemplo da contaminação por chumbo, eu tenho pessoas que moram e trabalham na região que teve a contaminação. Vendedores ambulantes que percorrem o bairro, percorrem bairros vizinhos, não estão todos os dias lá naquele bairro, eles vão contar para a pesquisa, eles têm um risco grande de contaminação? Então, jovens que visitam os pais uma vez por mês, né? Eles não moram no bairro, moram ali perto da universidade, e aí vai visitar o pai uma vez por mês, visitar o pai e a mãe uma vez por mês, e eles moram lá no bairro. O tempo que esse jovem fica no bairro é o suficiente para ele ter sido exposto a essa contaminação? Uma pessoa que faz home office, só que uma vez por semana ele está presencialmente no trabalho naquele bairro contaminado. Ela é parte da minha população? Qual o risco dela ter sido contaminada? Então, eu vou considerar ela na minha pesquisa? Eu não vou considerar ela na minha pesquisa? O gerente de um grupo de uma rede de lanchonetes, ele vai todos os dias no período noturno, mas ele está ali só umas 3, 4 horas por dia dentro daquele bairro. Será que ele pode ser uma pessoa que tem risco de contaminação? Não tem? Ele faz parte da minha população? Não faz? Qual é o critério para que um indivíduo seja parte da população? Qual é o critério para que um elemento seja parte da minha população? Então, se eu estou fazendo um estudo de chuvas na cidade de Goiânia, eu colocar um medidor em Aparecida de Goiânia, eu posso falar que os dados daquele pluviômetro, eles são parte da minha população? Se eu colocar um pluviômetro em Trindade, esses dados, eles são parte da minha população? Se eu colocar o pluviômetro lá em Abadiânia de Goiás, vai ser parte da minha população? Então, assim, qual é o critério para que seja ou não seja considerado parte da população? É a primeira coisa que a gente tem que definir, e quando vai fazer um estudo tem que estar muito claro, antes de começar os estudos, qual é a amostra que vocês vão pegar, tá? Quais são esses critérios? Qual é a característica central ou as características centrais dessa amostra? Então, muitas vezes, a amostra ela pode estar dividida em grupos diferentes. Por exemplo, se eu estou aqui estudando a contaminação, então quem trabalha todos os dias um período de 8 horas, com certeza faz parte da minha população. Quem mora no bairro e está ali 8 horas por dia também faz parte da minha população. Só que são grupos bastante diferentes, porque a pessoa que mora, ela pode estar lá todos os dias, mas ela pode ir, sei lá, no fim de semana vai passar na roça. Então, ela está ali 2 dias a menos.
ou pode ser uma pessoa que trabalha, então ela vai ser uma característica próxima de uma pessoa que trabalha, que está só de segunda a sexta lá, não está todos os dias. Se essas características elas forem relevantes para o que eu estou medindo, então se faz diferença ela tá 2 dias a menos ou não ali na região, elas fazem parte de grupos diferentes dentro da minha população. Acho que a forma mais fácil da gente visualizar esses grupos diferentes é voltando de novo no exemplo dos fãs de futebol. Pode ter gente que gosta muito, muito, muito de futebol, mas vai torcer para um time A, e vai ter gente que gosta muito, muito, muito de futebol e torce para o time B. E se digamos assim, um desses times é um time menor e o outro é um time maior, pode ser que o consumo das coisas de futebol seja diferente. Então, deixa eu ver se eu consigo exemplificar. Tem aqui, tô falando assim, tô vendo fãs de futebol. Um grupo torce pro Goiás, um grupo torce pro Atlético, o outro torce pro Vila Nova. Se a gente for comparar, esses 3 grupos têm um perfil de consumo mais ou menos parecido. Mas e se eu colocar um quarto grupo que torce para um time do Japão, né? O consumo dele vai ser diferente, porque ele não tem acesso às mercadorias, porque ele tem, né? É um gosto diferente ali, mas pode ser que ele seja muito fã de futebol e mesmo assim ele tenha um gasto considerável com isso. Então, quando a gente tem divisões dentro da população que mudam a resposta, né, mudam os valores da minha variável, eu tenho estratos ou subpopulações. Estrato com S quer dizer camadas ou grupos, tá? Então, tendo grupos diferentes, eu tenho estratos diferentes. Então, aqui estrato 1, 2 e 3. Todos os estratos têm uma característica em comum entre eles, mas diferentes um do outro. Então, todo mundo é fã de futebol, mas o extrato 1 torce para um time, o extrato 2 torce para o outro. É comum para todo mundo do extrato 1 torcer para o Goiás, e é comum para todo mundo do extrato 2 torcer para o Atlético Goianiense, mas se você for olhar de um para o outro, são times diferentes, certo? Então, quando a gente tem todas essas questões, tem que levar em conta tudo isso, para que o nosso trabalho fique o mais objetivo possível, o mais claro possível, o mais neutro possível, o menos influenciado por nossas opiniões, a gente vai utilizar técnicas de amostragem. Nesse caso, é importante que eu destaque aqui que são técnicas de amostragem aleatórias, tá? Que elas usam o acaso, a aleatoriedade para garantir que você não sabe quem você está pegando. Então, eu não posso fazer, por exemplo, uma pesquisa que eu falo assim, quero fazer um estudo sobre jogos. Aí eu preciso perguntar para 30 pessoas os hábitos delas jogando no celular. Então eu vou mandar a enquete para minha mãe, para meu pai, para minha irmã, para meu melhor amigo, para minha prima, para pessoa que trabalha comigo, para o meu vizinho. Não, você está pegando pessoas, você está escolhendo pessoas, mesmo que você pegue de grupos diferentes, que você já tenha uma noção de que eles têm hábitos completamente diferentes, você não está tendo aleatoriedade na sua amostra, você não está convidando as pessoas para participarem do seu trabalho. Então, esse processo de escolha, ele gera um viés lá na frente, uma tendência. Os seus dados vão ter um erro grande no final, né?
Se você faz o seu trabalho assim, ele se torna menos confiável lá na frente. Então, você não conseguir determinar dentro da sua população quem você pega para fazer a sua amostra, significa que você está garantindo uma neutralidade ali na sua amostra. Então, dentro da sua população, dentro daquele grupo que possui as mesmas características, como a gente faz, então, a separação dos elementos para fazerem parte da amostra? Então, primeiro, todo mundo tem que ter a mesma chance de ser escolhido, e a gente precisa garantir a representatividade da amostra. Então, se eu tenho aqui uma população de bolinhas, tá? Tenho 40 bolinhas aqui dentro desse balão. Nesse caso, eu tenho dois extratos diferentes. Um extrato é azul e o outro extrato é rosa. Se de repente eu estou medindo aqui, eu vou fazer simplesmente um sorteio. Não importa muito a cor delas. Eu quero, estou representando ali grupos de pessoas. Um torce para um time, o outro torce para o outro. Eu vou fazer uma entrevista com eles, eu quero perguntar quantas horas de futebol eles assistem por dia. Não importa qual time eles torcem, nesse caso específico, esses extratos eles não fazem diferença entre um e o outro. Então, eu posso fazer a primeira técnica de amostragem, que é a amostragem casual ou aleatória simples. Então, vamos lá. A amostragem casual ou aleatória simples é o que a gente conhece como sorteio. Então, o sorteio da Mega Sena tem mais ou menos a mesma chance de todas as bolinhas saírem. A gente acredita que todos os números têm a mesma chance de sair. Então, é um sorteio. E deixa eu pensar aqui. Quando você participa ali de uma promoção na internet que tem uma loja dando brindes e ela vai sortear alguns números, também é uma amostragem casual ou aleatória simples. Só um segundinho. É verdade. Tá. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma população com 40 elementos, e eu quero fazer um sorteio de 5 elementos. Peraí. Sorteio de 5 elementos. Eu estou fazendo, então, uma amostra aqui aleatória simples, certo? Então, a minha população tem 40 elementos, 5 elementos aqui vai ser a amostra. Então, vou fazer esse sorteio aleatório com aqui, por exemplo, 5 números. Nesse caso, eu usei aqui 4 números, mas eu queria mostrar para vocês um exemplo prático, fazendo a prática aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um sorteio simples. Eu estou entrando nesse site, se tudo der certo, que ele calcula para mim números aleatórios. Ele tem
um gerador de números aleatórios. E eu vou gerar, então, 5 números, que é o tamanho da minha amostra, com valores entre 1 e 40. Eu dou um número para cada uma das 40 pessoas. Eu falo, você vai ser o número 1, você vai ser o número 2, você vai ser o número 3, você vai ser o número 4. E nesse caso, enquanto eu estou classificando a minha população, poderia ser simplesmente assim, eu vou usar os nomes de vocês para fazer o sorteio, coloca numa lista, tira um papelzinho aleatório. Não faz diferença, esse não é um número que a gente mede, a gente está só etiquetando as amostras. Então, nesse caso, eu vou pegar 5 amostras e eu vou fazer um sorteio. Sorteei aqui 5 números. Saiu o número 8, o número 33, o número 28, o número 6 e saiu o número 33 de novo. Então, todo mundo tem a mesma chance. Saiu 2 vezes o 33. Vou sortear de novo. Agora saiu um cada um. Saiu o 34, número 1, o 28, o 37 e o número 17. Então, eu estou fazendo aqui um sorteio, uma amostragem casual simples. Depois eu vou chamar pelo nome cada uma dessas pessoas e a partir disso eu vou fazer perguntas para elas em relação à minha variável, certo? Então, a amostra simples, ela é simplesmente o sorteio. Bom, mas e aí no caso da gente ter uma população com características diferentes? As bolinhas azuis torcem para um time, as bolinhas vermelhas torcem para outro time. Tenho estratos diferentes, então eu vou fazer uma amostragem proporcional estratificada. Nossa, que nome difícil, né? A minha amostra, ela tem que levar em consideração os diferentes estratos. Nesse caso aqui, eu tenho uma população diferente daquelas que eu estava mostrando para vocês. Eu tenho 40 indivíduos dentro da minha população, 40 elementos, sendo que eles se dividem em 2 características principais, que é 25 elementos vermelhos e 15 elementos azuis. Eu vou pegar uma amostra dessa população. Então, deixa eu colocar aqui. Amostra proporcional estratificada. Então, se é estratificada, significa que tem mais de um estrato, tem diferentes grupos ou subpopulações. E se ela é proporcional, isso significa que eu vou ter que calcular proporções. Certo? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho uma população aqui. São 40 elementos, dos quais 25 são vermelhos. É isso mesmo. 25 são bolinhas vermelhas e 15 são bolinhas azuis. Se eu quiser fazer uma amostra minha amostra tem 8 elementos, eu tenho que pegar os elementos com a mesma chance. Para que eles tenham a mesma chance de ser sorteado, então,
para que eu não pegue, por exemplo, 8 elementos. Vou pegar aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Significa que eu tenho mais chance de pegar elementos azuis do que de pegar elementos vermelhos, né? Então, fazendo a proporção aqui, é 4 de 25 e esse daqui é 15. Desculpa. Esse daqui é uma chance de 4 sobre 15. Então, só de olhar para cá, eu estou vendo que esse número é menor. Então, se eu fizer 4 dividido por 25, eu tenho uma chance de 0,16 para cada elemento. Não, desculpa, de 16% para cada elemento. 4 dividido por 15. A chance aqui é de 0,26, né? Então, essa amostra aqui que eu fiz no canto, ela não é uma amostra que vocês vão fazer. Ela não é proporcional. Então, esse daqui tá errado, certo? Então, tem que ter a mesma chance para todo mundo. Todo mundo tem que ter a mesma chance de ser sorteado. Isso significa que para todo mundo ter a mesma chance, eu preciso pegar proporcionalmente os elementos de cada grupo, de cada subpopulação. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou calcular qual que é a porcentagem, qual que é a proporção de cada um dos grupos. Então, eu vou calcular aqui a proporção. Certo? Então, para o grupo vermelho, é 25 sobre 40, a parte sobre o todo, eu vou fazer em porcentagem, vezes 100%. Então, a mesma coisa que eu multiplicar aqui por 1, 25 dividido por 40 é... fazer a continha, vai? 0,625 vezes 100%. Então, multiplico isso daqui por 100, tenho 62,5%. Então, 62,5% da população é bolinha vermelha. Faço a mesma coisa para as bolinhas azuis. Então, 15 é a parte, sobre 40 é o todo, vezes 100%. Então, 15 dividido por 40 é 0,375 vezes 100%, multiplico aqui por 100, tenho 37,5% da população é bolinha azul, certo? Se eu quiser pegar a amostra, então, 2. A minha amostra, ela tem 8 elementos. Isso significa que 62,5% da amostra vai ser vermelho e 37,5% da amostra vai ser azul. Então, eu vou colorir aqui rapidinho. 62,5% é vermelho e 65,5% é azul. 37. Ah, tá difícil.
62,5% da amostra é vermelho, 37,5% da amostra é azul. Como é que eu faço essa continha? Então, eu vou pegar aqui 62,5% vezes A é igual a 62,5 sobre 100 vezes a minha amostra aqui em cima. Eu coloquei para vocês, ela é 8. Faço essa continha, então 62,5 vezes 8 é 500. Se eu dividir por 100, eu tenho 5 bolinhas vermelhas, certo? Tenho aqui, então, as bolinhas azuis, 37,5% das bolinhas azuis. Desculpa, 37,5% da minha amostra tem que ser bolinhas azuis. Então, 37,5 vezes a minha amostra, que tem 8 elementos, eu vou calcular isso daqui, 37,5 vezes 8 é 300, dividido por 100, isso daqui é igual a 3. Então, a minha amostra, ela vai ter aqui 5 bolinhas vermelhas e 3 bolinhas azuis. Então, se eu pegar 5 bolinhas vermelhas, mais 3 bolinhas azuis, eu tenho um total de 8 bolinhas. Então, a minha amostra, para que saia todo mundo com a mesma chance de ser sorteado, eu tenho que calcular essa proporção. Então, uma vez que eu descobri quantas bolinhas de cada eu vou pegar aqui, o que eu vou fazer é, então, a partir daqui eu faço o sorteio. E aqui eu sorteio. Sorteio 5 bolinhas vermelhas e sorteio 3 bolinhas azuis. Certo? Eu posso utilizar só as frações, não preciso calcular a porcentagem. A conta é exatamente a mesma. Faz a parte pelo todo para descobrir a proporção das bolinhas e depois multiplica pela quantidade de elementos totais da amostra. Então, 15 sobre 25 é uma proporção equivalente a 3/5, só reduzir aqui, né? Dividir os dois lados por 5. Tenho 3/5. Nesse caso, então, a minha amostra, ela tem 3 elementos azuis e 5 vermelhos. Certo? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui de 2 minutos. Vocês podem ir lá pegar um café, 3 minutinhos. Vai no banheiro rapidinho e a gente já volta, tá? Bom, alguma dúvida aqui? Então, a amostragem casual ou aleatória simples, a gente pega todos os elementos, nomeia eles, faz um sorteio simples, tá? Não tem muita dor de cabeça. Esses números aqui, eles são como se fossem uma etiquetinha. Eles não são os valores da variável. Ele é o nome de cada uma das bolinhas, tá? Aqui. Na amostragem proporcional estratificada, a minha população está dividida em
estratos, ou seja, ela tem grupos diferentes, e para que seja uma amostra representativa, os grupos têm que ter, a amostra tem que ser proporcional à quantidade de elementos no grupo. Então, eu divido quantos elementos eu tenho em relação à população total e depois eu multiplico pelo total de elementos da amostra. Então, 25 dividido por 40 vezes 8, eu vou conseguir aqui o número total de elementos. Então, só para ficar bem claro que eu posso fazer de uma maneira mais enxuta, é a mesma ideia. Então, pego lá o total de um grupo, 25 elementos, dividido pelo total da população, 40, vezes o número total da amostra, 8, são 5 elementos. Fazer a mesma coisa para o azul. Então, peguei aqui 15 elementos, que é o total aqui da população de 40, divido por 40, então, vezes 8, que é o total da amostra, eu tenho que o segundo extrato tem uma amostra de 3 elementos. Alguma dúvida? Agora nenhuma na lista todas. Certo? Então, a última das técnicas de amostragens mais importantes é a amostragem sistemática. Na amostragem sistemática, a gente vai ter um erro um pouquinho maior, mas ela é muito, muito mais prática. Então, quando você não tem tempo, não tem recurso para ficar separandinho, e você tem um grupo só, você não tem extratos, então aqui, por exemplo, cada bolinha pode ter uma cor. Eu não sei qual é a cor que ela tem, eu vou fazer um sistema de escolha, tá? Então, elas estão todas misturadas, a cor não vai importar aqui para o meu problema. Quero, então, fazer um sistema rapidinho. Esses elementos, eles já estão previamente ordenados. Então, eu poderia pegar vocês, colocar os aluninhos aqui. Tenho mais ou menos 40 alunos na turma. E pego pelo número de chamada. Vocês já estão ordenados. Então, eu posso fazer uma amostragem sistemática. Como é que ela funciona? Primeiro, eu estabeleço um sistema de escolha e depois eu faço um sorteio. Então, os 3 principais tipos de amostragem aleatórias têm que ter sorteio em algum passo. Se não tiver esse sorteio, você não tem aleatoriedade. Se não tiver aleatoriedade, você não pode generalizar as suas afirmações. Você está fazendo uma coisa tendenciosa e ela não pode servir para fazer afirmações para a população toda. Então, em matemática, a gente usa uns nomes complicados, que é fazer uma progressão aritmética, onde você pega o número total de elementos da população, o número de elementos da amostra e faz aqui o sorteio. Tá. Nesse caso, a gente tem um negócio curioso. Para calcular esse K aqui, eu faço o todo dividido pela parte. Professora, muito complicado, não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Amostra sistemática. A professora ficou maluca, vai chamar vocês para fazer uma prova oral e vai escolher. Então, a sala tem 40 alunos, é igual a população.
Vou chamar 8 alunos para fazer uma prova oral surpresa. E aí, como eu já tenho os alunos organizados, então eu vou colocar aqui, vocês já estão organizados. Eu vou usar a amostra sistemática. Tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho que calcular o tamanho do passo. Então, ou o tamanho do pulo que eu vou dar. E isso é na chamada, tá? Então, olha só. Esse número, eu vou chamar ele de K. Esse passo que eu vou dar é o K. Eu tenho N, que é a minha população, sobre A, que é a amostra. Então, eu vou colocar aqui, população e a amostra. Isso daqui é 40 sobre 8. O tamanho do passo que eu vou dar, ele é 5, certo? Então, eu tenho que dividir o número grandão pelo número pequeno para dar um número maior do que 1. E aí, eu vou sortear o primeiro número. Saiu o 13, que azar. Então, eu vou pegar aqui 8 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer assim, em vez de usar o 13, eu vou sortear o 23. O 23. Primeiro saiu o 23, que azar. O próximo aluno que vai ser sorteado, então, 23 mais 5 vai ser o 28. Se eu colocar aqui mais 5, vai ser o 33. Mais 5, eu vou sortear o 38. Mais 5, eu vou sortear 43. Mais 5, eu vou sortear o 48. Mais 5, eu vou sortear... Ixi, o 50. Ah, não, já pulei já. É 40 alunos, não são 50. Então, vou voltar aqui. 38. Nossa, professora, que maluca. O 43 já não existe, né? Ele já passou dos 40 alunos, né? Tenho 40 alunos. Isso quer dizer que eu vou parar aqui e eu vou ficar só com esses 4 alunos? Não. Isso quer dizer que do 38 para o 40 são 2. Eu vou continuar contando a partir do 1. Então, o próximo vai ser o 3, depois vai ser o 8, mais 5, 13, mais 5 vai ter o 18. Se eu fizer mais 5 aqui, eu tenho 23 de novo, voltou para o primeiro. Né? O primeiro vai ser chamado uma vez só, então parou no 18. Então, o que é essa lousa toda confusa e bagunçada? Tenho 40 alunos, vou sortear 8. Eles já estão organizados, então eu vou usar uma amostra sistemática. Calculo qual que é o tamanho do pulo que eu vou dar. Então,
40 dividido por 8, a cada 5 alunos eu pego 1. Sorteei o primeiro número. Saiu o número 23. 23 mais 5, 28, mais 5, 33, mais 5, 38, assim por diante. Chegou no final, né, bateu ali, passou do 40, eu volto para o início. 3, 8, 13, 18. Então, deixa só eu anotar aqui. Início. Começo de novo lá do começo, até completar aqui os 8 alunos, certo? Muito complicado? Aqui parece que tá tranquilo. A hora que chegar na lista, sei como é que é. Então, gente, qual que é o resumo que eu posso dar para vocês da aula até agora? A amostra, ela tem que ser representativa. Em geral, a gente vai pegar uma amostra que ela precisa ser grande o suficiente. O que isso quer dizer? Uma amostra, para ela ser boa e representativa, a gente costuma pegar pelo menos uns 20%. Se você estiver utilizando técnicas, né? Então, assim, eu sou lá do Instituto Datafolha, quero fazer uma pesquisa de intenção de votos no presidente para o fim do ano. Não vou pegar 20% da população, eu vou pegar um número bem menor. Por que eu vou pegar esse número? Eu já tenho uma técnica estatística bem conhecida, bem consolidada. Eu uso essa técnica para fazer intenção de voto o tempo todo, né? Sei lá, várias vezes por ano, já faz 50 décadas. Então, eu sei qual o tamanho da amostra que eu posso pegar. Nesse caso, o pessoal que faz lá a intenção de votos pega uma amostra menor, porque eles já sabem como fazer essa amostra de uma maneira eficiente que seja mais ou menos próxima de ser assim, tipo, bem representativa. Para a gente que não sabe o que está acontecendo, se der para pegar pelo menos 20%, a amostra começa a ser representativa. O meu pai, ele trabalha com agricultura e ele fala que é muito comum o pessoal fazer assim, um laboratório, tá plantando lá alguma coisa e eles fazem assim, em laboratório a gente fez 5 mudas e deu certo. E aí você vai plantar 2 milhões de mudas no solo e dá errado. Por quê? Porque 5 para 2 milhões é muito pouco. Você tem que ter ali, se você começar a fazer, sei lá, 20, 100, 200 amostras, 200 testes, aí você começa a ter um negócio um pouquinho mais representativo, porque você pega 5 e deu certo, às vezes pode ter sido coincidência. Então, gente, se vocês quiserem uma referência para fazer um chute bem dado, 20% é um número bacana. Às vezes não dá para colocar 20%, você tem limite de quantas pessoas responderam seu questionário, limite de tempo, de recurso, e se você puder fazer mais, sempre, quanto mais você fizer, mais de 20%, mais de 30%, melhor vai ser o seu resultado, tá? Então, fazendo uma amostra criteriosa, que seja objetiva, que seja clara, que respeite a aleatoriedade, você está eliminando ali riscos de viés ou de tendência. Então, naquela atividade que eu pedi para vocês compararem notícias diferentes, uma das notícias campeãs foi a intenção de voto no final do ano. Algumas notícias falavam assim que o Lula tinha 48% das intenções de votos e o Bolsonaro 21%. Tinha outras notícias que falavam que o Lula tinha 32% das intenções de voto e o Bolsonaro 23%. Tinha outras notícias que falavam que o Bolsonaro tinha 40% das intenções de voto e o Lula
perto de 12. Quando isso acontece, de vocês encontrarem dados discrepantes, olha para a pesquisa, vai a fundo e vê se a amostra que eles utilizaram ela é representativa da população brasileira. Porque não adianta eu entrar, por exemplo, no grupo de pessoas de um dos candidatos, aquele grupo de pessoas, sei lá, é do partido do candidato, e perguntar qual a intenção de voto deles, porque é óbvio que eles não vão votar no outro candidato. Então, você não pode pegar qualquer amostra de qualquer jeito e falar que aquilo representa a realidade. Isso é uma manipulação dos dados. E muitas vezes isso é uma tentativa de manipulação da opinião pública. Porque se você mostra para pessoas que estão indecisas e mal informadas que um candidato tem mais intenção de votos do que outro e aquilo não representa a realidade, você pode estar influenciando aquela pessoa a pensar assim, bom, se todo mundo quer votar nele, talvez ele tenha alguma coisa de bom, né? Então, gente, sempre se perguntem, quem fez isso? Será que essa amostra ela foi bem coletada? Então, olhem, né? Vai lá, lê quem foi o instituto que fez a pesquisa, vê se esse é um instituto confiável, se ele é um órgão grande, se ele é bem conhecido, se ele é bem falado, ou se ele é o Instituto Zé da Esquina, que você nunca ouviu falar. E, a partir daí, você consegue começar a tirar suas próprias conclusões, certo? Então, a amostragem, voltando aqui, é representativa, grande o suficiente, criteriosa. E qual o risco da gente fazer uma amostra, de você não conseguir estudar a população toda? Você está falando coisas, afirmando coisas para a população baseada em uma parte. Então, sempre tem o risco de ter uma pontinha que não representou direito e você está fazendo alguma coisa errada. Então, pensa naquele caso do pessoal que trabalha com agricultura e plantou 5 mudinhas no laboratório e fica triste quando 30% das mudas deram erradas no campo. Então, você não pegou uma amostra representativa, você pegou uma amostra pequena demais. E mais para frente no curso, a gente vai considerar esse erro, considerar esse risco, calculando aqui o erro e as probabilidades. Então, por fim, existe um outro tipo de amostra que ela pega as informações da população toda. A amostra é igual à população. Esse tipo de levantamento que pega todos os dados da população é o censo ou levantamento censitário. Então vamos olhar para ele um pouquinho. Ele é um levantamento, uma coleta de dados realizado sobre toda a população. Ele é difícil, né? Tem um monte de empecilhos no meio do caminho. É caro e leva um tempo considerável de ser feito. Ele nunca é feito simplesmente em 1 mês, 2 meses. Ele leva alguns meses até uns 2 anos para ser feito. Então, o Censo Demográfico de 2010, peguei esse texto lá do IBGE. O Censo Demográfico de 2010 segue os princípios normativos determinados por lei. Conforme essa lei, as informações são confidenciais e obrigatórias e destinam-se exclusivamente a fins estatísticos e não podem ser objeto de certidão nem ter eficácia jurídica como meio de prova. Então, é um levantamento só para você ter uma ideia estatística da população do país. A periodicidade dos censos demográficos é regulamentada pela lei e estabelece um prazo máximo de 10 anos para o intervalo censitário. Então, 2010, 2020 era para a gente ter tido outro censo. Então, estamos esperando para ter outro censo. Então, voltando lá nas pesquisas de
intenção de voto. Muitas vezes vocês vão falar assim, pesquisa de intenção de voto, nunca participei, nunca vi, não conheço ninguém que participou. Como que elas são feitas? Elas são feitas por telefone, dividindo-se em regiões da cidade. Então, a gente sabe, tem bairros que tem um pessoal de classe mais alta, tem bairros que tem um pessoal de classe mais baixa. Então, você pega telefones que estão localizados nesses bairros diferentes e leva em conta os estratos sociais. Então, conhecendo bem a proporção de estratos da população e da sua amostra, você consegue diminuir o tamanho da amostra. E, pessoalmente, também pode ser feita você colocar as pessoas entrevistando outras pessoas em região de grande movimentação. Quem já foi para São Paulo, então aqui tem uma foto da Avenida Paulista, provavelmente já viu ou participou desse tipo de pesquisa alguma vez na vida. Porque sempre, sempre, sempre tem gente na calçada entrevistando as pessoas. Aqui em Goiânia, por exemplo, eu já vi alunos falando que às vezes foi parado na Tamandaré para ser entrevistado. A Tamandaré é um ponto legal, ela está numa região mais central da cidade, ela tem pessoas de classe alta que passam ali para trabalhar, tem pessoas de classe mais baixa que passam por ali para trabalhar, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que estão passeando, tem todo tipo de gente passando por ali. Então é um ponto bom de você colocar e garantir a aleatoriedade das pessoas, né? Você não vai colocar ela dentro de um prédio comercial voltado só para empresas de grande porte, porque aí sua entrevista vai ser completamente enviesada. Então, órgãos tipo o Ibope ou Datafolha, eles têm muitos dados de muitas eleições, eles fazem isso há muito tempo, então eles conseguem diminuir o tamanho da amostra o suficiente para ter uma estimativa com erro de cerca de mais ou menos 2 pontos. E eu sei que eles fazem um bom trabalho porque às vezes eu vejo que não necessariamente são 2 pontos de erro, às vezes tem um ou outro, né, dá 1 ponto percentual, 3 pontos percentuais, mas está mais ou menos dentro dessa casa. Então, um erro de mais ou menos 2% daquela afirmação, tá? Onde a gente usa essas estratégias de amostragem? Primeiro, controle de qualidade. Então, o exemplo mais claro que eu posso dar para vocês, que afeta vocês no dia a dia, é o controle de qualidade do restaurante universitário. Vai alguém lá, pega uma amostra da comida, a pessoa não vai ficar escolhendo assim, eu vou bem no começo da hora que abre o restaurante para pegar a comida mais quentinha, ou eu vou bem no final para pegar só o restolho. Não, a pessoa vai no horário, né, enquanto o restaurante está aberto, vai no meio do horário, pega aleatoriamente, não fica escolhendo grão de arroz por grão de arroz, pega ali a amostrinha, pega o arroz, pega o feijão, já sai, já leva para o laboratório. Então, controle de qualidade. Em fábricas, quero testar a qualidade dos meus produtos, vou testar, sei lá, qualidade do suco de caixinha. Então, separo aleatoriamente caixinhas ou separo sistematicamente caixinhas de suco para testar em horários definidos. Então, eu posso fazer uma amostra aleatória, eu quero saber aleatoriamente. Vai lá em horários diferentes e pega amostras diferentes. Eu quero fazer uma amostra sistemática e manter um controle todo dia em 3 horários diferentes e faço isso por um mês inteiro. Então, faço a amostra sistemática. Outro exemplo de amostra. Então, quando eu peço a opinião do consumidor, faço aqui a pesquisa de satisfação, vira e mexe tem, né? Liguei lá na empresa de telefonia, no final eles pedem para ficar na ligação para eu avaliar. Em geral, quem fica um pouquinho mais para responder a avaliação
é porque está satisfeito ou está muito insatisfeito. Em geral, são os extremos. Então, sei lá, levei o meu carro para consertar, quando ele voltou, eu recebi um questionário da pesquisa de satisfação. Aí eu vou lá e, nossa, fiquei encantada. Respondo que foi um atendimento muito bom. Nossa, eles me trataram muito mal. Vou lá e respondo. Ah, foi normal, não vou nem responder. Então, esse tipo de pesquisa do consumidor, o pessoal já sabe que ele está enviesado, só responde quem tem uma opinião forte. E pode ser também que, para ter uma ideia do consumidor, eles façam uma escolha aleatória ou promocional limitada. Então, você convida aleatoriamente, alguns consumidores que estão lá no seu cadastro e meio que faz um sorteio interno e convida alguns para participarem dessa pesquisa. Então, resumo. O fenômeno que a gente está estudando, né? A gente quer entender alguma coisa que está acontecendo, tem uma ação ali, está acontecendo, é um fenômeno. Esse fenômeno vai definir a nossa variável, né? O que a gente quer estudar, quais são os resultados possíveis. A variável pode ser qualitativa, né? Vai ser uma descrição, então, ou pode ser quantitativa, numérica. A população, ela tem um conjunto de todos os elementos que você quer estudar. Ela tem uma característica em comum e tem uma característica que varia. A característica em comum, ela define a população, você conhece ela, e a que varia você não sabe. Você precisa medir, perguntar, contar e etc. Se a população ela está dividida em grupos, você tem os estratos, e a amostra ela precisa ser representativa. Se você tiver os estratos, faça uma amostra proporcional estratificada. Se você não tiver estratos, você pode fazer uma casual ou aleatória simples, que é o sorteio, ou você pode fazer uma amostra sistemática usando a progressão aritmética, que é calculando o tamanho do pulo que você vai dar. Então, lembrando do exemplo, se eu vou pegar 8 alunos de 40, eu pego 1 a cada 5 da chamada. Tá, esse daqui foi da aula passada e chegamos nos exercícios, certo? Alguma dúvida antes de eu começar os exercícios? Tá, eu quero falar uma coisa para vocês que eu não vi nos slides, mas eu acho importante eu comentar. Então, aqui, uma amostra qualitativa, você pode fazer, por exemplo, eu quero saber qual a proporção de cor do olho das pessoas. Então, eu tenho olho castanho, o meu colega tem olho castanho, a outra pessoa tem olho preto, a outra pessoa tem olho verde, a outra pessoa tem olho azul, a outra pessoa tem olho castanho, 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 uma tem olho lilás. Então, a variável, ela é uma qualidade, ela não é uma variável numérica, ela é uma variável qualitativa. Então, você pode ter variáveis quantitativas e qualitativas. Vamos fazer uns exercícios aqui. Então, tem um curso. Peraí, deixa eu ir anotando aqui para ir adiantando. Tem um curso de estatística que tem 90 alunos. Então, 90 alunos. Desses 90 alunos,
54 alunos são meninos, eu vou representar com aquele símbolozinho com a setinha para cima, e 36 são meninas. Vou representar aqui com o símbolozinho da cruzinha para baixo. Como deveriam ser as amostras proporcionais estratificadas de 10% da população? Então, olha só, estava anotando aqui na lousa, eu sei que minha letra é feia, mas aguentem aí. 90 alunos, isso daqui é a minha população. Cinquenta meninos e 50 meninas são 2 estratos, certo? Um de meninos e o outro de meninas. Se eu quero sortear 10 alunos dessa população, mas de um modo que seja proporcional aos estratos, eu tenho que fazer isso de uma maneira que eu pegue 10% dos meninos e 10% das meninas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser, por exemplo, eu vou colocar aqui alunos total 90, meninos são 50, meninas são 36. 10% da população, então eu vou fazer 10% de 90, então 10 dividido por 100 sobre 90, corta aqui, esse 0, esse outro 0, esse outro 0, eu tenho 9 alunos, certo? Da população. Então, eu sei que eu vou sortear aqui 9 alunos. Depois, eu vou calcular, então, para os meninos, aqui, 50, peraí, vou fazer igual, né? 10% de 50 meninos. Então, esse daqui tá fácil, corto os zeros, eu tenho 5 meninos. Então, o meu sorteio tem que pegar 5 meninos. E 10% de 36 meninas. Então, corta aqui, 3,6 meninas. Então, eu teria que pegar 5 meninos e 3,6 meninas. Como eu não vou cortar nenhuma menina ao meio, o que eu vou fazer aqui? Arredondar. Então, 3,6 é aproximadamente 4 meninas. Então, 6 é um número maior do que 5, eu arredondo para cima, somou mais um aqui no 3, eu tenho 4 meninas. Só para conferir, então, a minha amostra. Eu tenho 5 meninos, mais 4 meninas, no total eu tenho 9 alunos. Certo? Deu para entender? Calcula a proporção. Então, já tenho aqui no exercício, tá me dando a proporção da amostra em relação à população. Calcula a proporção para cada um dos estratos.
No final, eu verifico aqui com o total, eu comparo com o total que eu tenho. 10% da minha população são 9 alunos. Então, se eu fiz certo, minha conta arredondou certo. 5 meninas, 5 meninos, 3,6 meninas. No total, arredondando, eu tenho 9 alunos, alunos inteiros. Nenhum aluno pela metade. Tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Esse tá até... Deu para entender esse. Beleza. Então, numa loja de chocolates, os clientes estão cadastrados em fichas numeradas. Então, fichas de 1 até 500. Querendo saber a opinião de um novo produto, o gerente vai convidar 10 clientes para participar, para saber a opinião. Componha uma amostragem sistemática com 10 elementos começando pela ficha número 12. Então, sorteei lá o número 12 e esse é da minha amostra sistemática. Então, fichas de 1 a 500. A minha população tem 500 elementos. 10 clientes eu vou chamar para perguntar a opinião. Então, a minha amostra tem 10 elementos. Amostra igual a 10 elementos. E o número que começa é o 12, eu fiz um sorteio. Se eu vou fazer uma amostra sistemática, então vou usar o azul aqui. Para fazer uma amostra sistemática, isso quer dizer que eu preciso calcular o tamanho do passo, certo? Que é o K. Então, o K é o N sobre o A. Eu vou pegar um número grandão, então esse daqui, N, é igual a 500, e dividir pelo número pequeno para ter um número inteiro, um número maior do que 1. 500 dividido por 10, o tamanho do meu passo é 50. Vou pegar 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou começar eles no 12. Então, 12 aqui, mais 50, 62, mais 50 vai ser o 112, mais 50, vou chamar então o 162, mais 50, 212, depois vem o 262, 312, 362, 412 e o 462. Quando chegou aqui, o próximo número, né, se eu tivesse espaço, seria o 512. O 512 ele passa de 500, então eu não vou ser chamada. Se de repente, em vez de começar do 12, eu começasse do 212, quando chega aqui, eu volto para o início. Eu volto lá para o 12, certo? Então, se eu começasse no 212, eu voltava
continuava 12, 62, 112, 162. Então, calculo o passo, o tamanho do pulo que eu vou dar, sorteio o primeiro número e vou adicionando. Chegou no final, volto para o começo. Alguma dúvida? Era para começar pela 62. Essa divisão do K, ele é usado para sistemático, então, né? Isso, para sistemático. Mais alguma dúvida? Ok. Bom, pessoal, são esses os exercícios que eu tinha para resolver agora na aula com vocês, certo? Seguinte, gente, antes de vocês irem embora, de eu dispensar vocês, é o seguinte, o meu computador está muito lento, eu vou só falar, eu não vou mostrar. Então, eu coloquei uma lista para vocês lá no Classroom, daqui a pouquinho ela sobe. A lista, ela é sobre os exercícios de amostragem, vai perguntar para vocês sobre a amostra, a população, pedir para vocês calcularem ali as coisas relacionadas às amostras, e não é para ser difícil, não é para ser uma dor de cabeça. Então, se vocês precisarem de ajuda, podem perguntar para mim. Além disso, a gente tem um monitor agora de estatística. Ele tem plantões de dúvidas de segunda, terça e quarta, em 2 horários. Pode ser da meio-dia às 2, pode ser ali das 18 às 19. Eu vou passar o contato dele para vocês. Vocês podem perguntar para ele, tirar dúvida, usem o plantão de dúvidas. Porque os monitores, para a maioria deles, eles vão receber uma bolsa que é justamente para eles treinarem e retirar dúvidas dos alunos, assim, responder as dúvidas dos alunos. Então, vocês têm um aluno, ele é aluno do curso de estatística e ele está disponível para vocês em 3 horários aí durante a semana para tirar a dúvida de vocês. Então, ele pode explicar algumas coisas melhor do que eu. Usem, não tenham medo, assim, vocês não vão estar atrapalhando, não vai ser ruim nem nada. E podem tirar dúvida com ele, podem tirar dúvida comigo. Uma outra coisinha pessoal, eu sei que vocês copiam as listas, vocês podem fazer as listas juntos, não tem problema. Assim, entreguem a sua própria lista, então faz, né, dá a sua própria resposta, não vai entregar o mesmo arquivo que seu colega. Lógico que vai ter lista que vai ficar muito parecida, não tem problema, mas se vocês forem copiar a lista, pelo menos entende o que está acontecendo, tá? Porque eu já vi aluno pegar a lista e pular uma das respostas e responder todas as perguntas errado, porque ele pulou a primeira pergunta e começou a responder, colocou a resposta da 2 na 1, da resposta da 3 na 2, até o final, e chegou na última ele deixou em branco. Então, gente, pelo menos presta atenção no que vocês estão fazendo e tenta entender o que está acontecendo. Certo? Tranquilo? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar. Ok. Era só isso, gente. Então, pessoal, agradeço muito a presença de vocês, a paciência de vocês. Dúvidas eu sei que vocês vão ter. Peraí. Dúvidas eu sei que vocês vão ter. É normal, façam perguntas.